Momentos Afetivos 2014. O que nós vamos conversar? Né? O que nós vamos conversar? Tudo tem sempre uma introdução para a gente entender o princípio do que seria a alma gêmea. Vamos conversar sobre isso hoje. E a gente buscar, através dessa atividade, dar como uma tendência, vocês viram que estava escrito até no título anterior, a tendência astrológica para o ano. Né? Então a minha visão aqui não é solucionar problema de ninguém. A minha missão aqui nessa atividade é o quê? Te dar caminhos que possivelmente na astrologia clássica demonstram uma fluência ou demonstram um desafio, mas tudo isso é sempre uma, olha a palavra, tendência. Não quer dizer que seja uma obrigação. Então é fácil. Como é que você lida com tudo que for tendência e tudo que for desafio aqui, fluência ligado a essas tendências? O que for desafiador, vocês vão ver que existem alguns momentos ligados ao seu próprio signo, nesses meses você tem que ter o quê? Simplesmente uma precaução maior, só isso, uma precaução maior. E nos meses que existe uma fluência, procurar observar como o universo conversa com você e que porta que é aberta ou que portas são abertas. Normalmente na astrologia é assim, é só você ter como ideia o princípio da vibração. Tudo vibra no universo, nada está parado. Então, quando a gente pensa no sentido de vibração, a gente pensa na menor parte que a ciência chegou, o átomo. Então, quando você chega no átomo está vibrando e tudo é constituído por átomos. Da mesma forma, nós temos o nosso sistema solar, que o centro do nosso sistema é o Sol, e ali ele também vibra, e em relação a todos os planetas. Então, os planetas também emitem vibrações que estão chegando a nós aqui na Terra. Então aí que a astrologia, quando você começa a entender ela como esse princípio básico, você começa a entender como que você tem um impacto disso tudo. Então nós precisamos entender que não existe misticismo, existe muita lógica, sim. Então quando você entende que através deste movimento dos planetas ao redor do Sol, sendo que a Terra está ali presente, todo este movimento ocasiona ângulos entre os planetas e esses ângulos propiciam uma determinada vibração que chega a nós. A ciência comum, ela assume o quê? O valor da Lua. Por mais que ela não seja um planeta, mas a ciência sabe que o movimento da Lua ao redor da Terra ocasiona um impacto energético muito grande. Crianças nascem, né? Crianças nascem com a virada da Lua. Mas todos vocês aqui devem ter nascido no primeiro, no segundo ou no dia anterior da virada. Só que muitas vezes a gente não sabe disso, né? E também influencia as marés. Por quê? Por causa do campo vibracional que é formado. E os outros planetas, mesmo que de uma forma mais sutil, impactam a gente diretamente. E hoje a gente vai conversar no final da atividade, que é aí que eu vou dar os desafios e as fluências. Existe o planeta que representa essa parte dos relacionamentos e vocês vão comprovar com um dado físico bem facinho, que é comprovado na astronomia, para você ver o sentido de geração e força. O planeta Vênus. O planeta Vênus, ele demora para dar a volta ou fazer o seu movimento de translação ao redor do Sol 9 meses. O que 9 meses lembra para vocês? Gestação. E essa gestação é o princípio do quê? Quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Quando você estava ali com essa energia, você não vibrou bastante amor com a criança que estava ali? Sim ou não? De repente, num momento, depois que veio, o amor se forma. Então, esse princípio que está ligado a essa energia venusiana que gera uma possibilidade de você entrar em sintonia com essa força, faz com que você entenda todas as vibrações venusianas que chegam em você aqui, através do seu signo solar. Porque todos nós aqui, através do signo solar que nós conhecemos, que é esse signo que desde pequenininho você tem, ele simboliza o quê? Ele simboliza um fragmento desse Sol maior que você está aqui representando. E esse movimento de Vênus impacta diretamente nesse Sol interior que está dentro de você. Então esse princípio da vibração que está fora, com o planeta Vênus, ele impacta nesse Sol, originando em determinados momentos fluências, em determinados momentos desafios ligados à sua energia pessoal. Então nessa palestra
vocês vão ver no final dela todo o movimento de Vênus, que ele praticamente fica aproximadamente um mês em cada signo, e tem alguns signos, de acordo com a linguagem astrológica, que propiciam fluências para vocês, e muitas vezes desafios também. Você precisa compreender isso. Ele está em Capricórnio agora, Vênus. Ele está em Capricórnio, né? E o que representa esse tipo de energia, né? Para alguns signos, para outros não. Então nós vamos conversar sobre isso. Seguindo, fora isso, existe no ano novo astrológico, que é quase daqui a um mês, um signo, dia 20 de março, às 13 alguma coisa, eu vou mostrar uma para vocês. Existe um signo que vai representar os relacionamentos em 2014. E é esse signo que eu projetei no mapa de vocês. Estão compreendendo? Aonde você tem a energia desse signo. Então, se você trabalhar de uma forma fluente, de uma forma legal, a energia presente nesse setor, você acaba adquirindo, de acordo com o seu intento, uma fluência positiva ligada à força dos relacionamentos, que é esse número de 1 a 12 que eu falei, que eu vou colocar esta linguagem venusiana, né? Então, com isso, vocês terão condições de saber, pelo menos, qual é a parte correspondente ao seu ser que vai receber esse impacto a partir do ano novo astrológico, que vai ser 20 de março desse ano, onde que isso se manifesta em você. Então você já sai com um guia, vamos utilizar essa palavra, com um guia para saber, puxa vida, se eu me desarmonizo com esse setor, eu percebo que automaticamente tudo se desarmoniza no sequencial, né? Então você tem que aprender a lidar com esse tipo de energia. Ficou claro? Só existe uma coisa que é superior a isso. Você pode descartar tudo isso que eu vou falar hoje: consciência. A sua consciência, a sua força de vontade, ela é superior a tudo que for inclinação que eu passar aqui para vocês. Então a astrologia, ela serve, na minha visão, como um guia para você desenvolver essa consciência. Essa consciência estando presente dentro de ti, ninguém tira. Ninguém tira. Então nada te abala, a menos que você permita. Um ditado que eu gosto muito: a paz só pode ser retirada pelo aquele que a conquistou, mas por ninguém. Então você mesmo tem que entender que a paz está dentro de ti. Então ela só sai de você se você permitir. Às vezes acontecem coisas que te tiram do eixo, vai fazer o quê, né? Então, se você se manter firme e perseverante ligado a isso, as inclinações que eu falar aqui, elas serão simplesmente formas de você entrar em sintonia com todo esse processo. E por fim, que vai ser a última etapa da palestra, vocês vão tirar um arcano do tarô, vai ser um arcano para cada um, né? Esse arcano do tarô é o arcano que vai simbolizar aqui, depois das 2 horas de conversa que nós vamos ter, a força ligada aos seus relacionamentos afetivos no ano, né? Então eu vou dar, quando você tirar, eu vou dar o lado de luz e sombra do arcano também. Que se você deixar a sombra de lado e potencializar a luz, a sombra se deixa de lado compreendendo, você vai ter mais uma chave de interpretação. Então seria o quê? Uma chave complementar a tudo que nós vamos conversar aqui. Ficou claro isso, pessoal? Então isso vai ser nossa atividade. Vamos entrar agora na palestra mesmo com os temas aqui. O que nós precisamos entender? Que tudo isso que a gente chama de relacionamentos é que nós perdemos o androginismo, o qual o ser humano foi criado, e para onde ele vai. Quer ver como que seria esse propósito? Vocês vão compreender aqui de uma maneira bem fácil. O ser humano, numa etapa muito anterior à nossa, todos nós éramos andrógenos, só que nós éramos andrógenos brutos. Esses andrógenos brutos, que eram conhecidos nos anais da iniciação como lemurianos, eles tinham os 2 sexos, né, dentro de si. Isso que era androgenismo. Com a queda dos anjos, que eu vou contar um pouquinho da história para vocês, esse impacto veio direto nesse andrógeno. E quando os anjos caíram, os seres humanos se separam numa polaridade. É aí que surge aquela ideia ou aquele arquétipo de que existe uma alma gêmea ligada a você. Já dou uma dica.
Alma gêmea no sentido físico não, é um processo, vamos dizer assim, quântico. Você cria, de acordo com as suas vibrações, almas afim, ligadas a você. Assim que surge as pessoas que realmente te complementam. Então, quando o ser humano se divide em polos, homens e mulheres, mulher tem que ser negativo, né? Brincadeira, né? Homens e mulheres, né? Homens e mulheres, pô, quem que mordeu a maçã foi o homem? Até hoje ele é um besta, né? Brincadeira. Então, aqui, quando a gente se separou em homens e mulheres, que cria esse arquétipo de que existe uma alma gêmea. Só que essa alma gêmea que está no centro dessa separação que aqui está, na verdade ela é o quê? Consciência. Ela está dentro de você, ela não está fora. Porque o andrógeno tinha essa consciência dentro de si. Você tem que se encontrar com ela, que na verdade ela é a sua força interior. Depois que você desenvolveu ela, aí as almas afins com a sua vibração se aproximam de você. Vocês estão começando a compreender como que funciona? Então, qual é o futuro da humanidade? É retornar. Por isso que a gente se relaciona tanto. A gente se relaciona para buscar essa alma gêmea. E nessa alma gêmea, nesses complementos energéticos que a gente tem através dos relacionamentos, é que no futuro vai retornar esse mesmo andrógeno. Só que esse andrógeno ele não vai ser mais bruto, ele vai ser o quê? Consciente. Vocês entenderam o que são os relacionamentos? Os relacionamentos são carregamentos de energia que faz com que você complemente a parte que te falta. Com isto você vai aprendendo com o outro. Esse é o princípio do lado consciente. Normalmente as pessoas projetam no outro a felicidade que tem que ser encontrada primeiro dentro de si. Porque se você não tem a felicidade dentro de si, o outro, independente de quem seja, ele só vai ser alguém que não vai te trazer felicidade. Porque você espera que ele faça um trabalho que na verdade está dentro de você. Então os relacionamentos representam o que? Aprendizados, carregamentos de energias, vamos dizer assim, brutas, que devem se tornar o que? Energias conscientes. É assim que no futuro, aqui é o seguinte, ó, o andrógeno bruto, ele era praticamente, vamos utilizar essa palavra, um troglodita. Um troglodita. Os lemurianos imensos, gigantescos. Aqui o andrógeno consciente, quem vão ser? Anjos. É o ensaio do anjo. Esse é o futuro do ser humano. Né? Quem gostaria de namorar, paquerar, ficar com um anjo aí? Quem gostaria? Ninguém? Com um anjo ou com uma anja, vai? E aí? Né? Né? Não ia rolar. Porque o anjo é total flex, ele não precisa de você. Ele não precisa de você. Ele olhar para você, vai ser o futuro. Vai ser o futuro. Sabe quando isso aqui começa a surgir? Que surge, na verdade, primeiro dentro, antes de ser externo. Guarda isso. O andrógeno primeiro surge dentro de nós, para depois se tornar uma realidade exterior. Esse andrógeno, no seu sentido exterior, começa a eclodir na humanidade em 3005, onde nós teremos grandes catástrofes no planeta Terra. Né? Então vai começar a surgir um novo tipo de ser humano que vai ser um quinto reino. Eles vão ser muito mais aperfeiçoados do que o ser humano. Só que como é um princípio, um ensaio a partir deste momento, vai ter ainda os andrógenos mais masculinos, os andrógenos mais femininos, estão compreendendo? Mas já vai ser um andrógeno. Não estou falando de sexualidade, estou falando de reino. Ficou clara a diferença? Não estou falando de sexualidade, estou falando de reino. Ou seja, mineral, vegetal, animal, está evoluindo a espécie. Hominal ou ser humano e o andrógeno, o futuro anjo. Deu para entender a diferença? Ele vai ser um reino que vai trazer dentro de si praticamente o ser humano bem resolvido. Já pensou que legal isso? Já pensou que legal? Por isso que a gente chama de anjo. De anjo.
o emissário dos deuses, né? Mas ainda vai ter muita miscigenação com o ser humano. É como as experiências desses andrógenos vão trazer um novo tipo de ser humano que devagarzinho vai dominar o planeta Terra. Agora vamos entender no sentido dos dias da criação, vou falar aqui um pouquinho, vai ser fácil para vocês entenderem, não se preocupe, como que foi criado esse processo, que foi exatamente essa separação angélica. Vamos entender os dias da criação. Olha porque o nome da minha banda é Quinto Dia. Entenderam? Quinto Dia. Por isso que é Quinto Dia. A gente tenta trabalhar. Aqui, na verdade, os membros da banda aqui estão no segundo dia. Mas o dia da banda é esse. O dia da banda, hipoteticamente, é esse, né? Agora vamos entender uma coisa que é muito interessante, que até a própria astrologia explica isso. No primeiro dia da criação, dizem que o planeta regente, não pensem nesse planeta do nosso sistema, foi Saturno, que Saturno tem no simbolismo esta realidade, né? Dizem que os anjos dirigentes desse primeiro, esse é o símbolo de Saturno, né? Os anjos dirigentes desse sistema de evolução, que são conhecidos nos anais da teosofia, só o começo é difícil, daqui a pouco vai facilitar tudo, tá? É que eu gosto de passar uma teoria, tá? Eu acho interessante, fica alguma coisa. Quando você menos esperar, alguma coisa rola, é muito legal isso. São conhecidos como asuras. Asuras do sânscrito quer dizer filhos do hálito. Filhos do hálito. Esses, sim, são uma hierarquia de anjos, que eu coloquei a nomenclatura do sânscrito, nesse primeiro dia da criação. Eles criaram um reino mineral. Eles eram os primeiros anjos, os anjos mais antigos de todo esse processo. E esses asuras, filhos do hálito, eles, sim, propriamente ditos, eles eram andrógenos. Andrógenos. Ah? Anjos belíssimos, anjos que têm uma energia fortíssima. Sabe onde eles estão hoje, nós? Sempre quando você tem dentro de você aquela força de vontade que você quer chegar em algo, é o Asura que está dentro de ti. Entenderam? Então, através do reino mineral, que foi uma expressão deles, eles representam o que hoje em nós representa a vontade. Tudo que é vontade, que é criada e gerada dentro de você, é o seu princípio assúrico. É o seu princípio andrógeno. Quer ver? Quer ver? Uma coisa bem simples que eu vou dar para você entender o que é a vontade dos asuras. Vontade tem gênero, é masculina, é feminina. Ai, que vontade de tomar um sorvete, isso é coisa de homem, né? Ai, que vontade de comprar um carro, pois isso é coisa de mulher. Não tem. Não tem. Tem ou não tem? Não tem. E esse princípio são desses anjos. Sempre quando você tem uma vontade férrea dentro de você para fazer algo acontecer, é seu princípio assúrico. As pessoas que têm esse princípio muito forte dentro de si, basta ter a vontade de que algo aconteça, dificilmente não acontece. Onde chega, faz uma revolução e faz as coisas acontecerem. É o princípio assúrico, que é muito forte dentro da pessoa. Então não pensem no Asura, anjo, como uma forma, é como uma consciência andrógena. Agora que vocês vão entender, vejam que interessante. No segundo dia da criação, que esse mineral precisava de uma consciência ou de uma expressão diferenciada, chega o Sol como regente, que é esse símbolo, o Sol, vem um novo tipo de anjo que vem pegar a expressão dos Asuras. O nome desses anjos, em sânscrito, já vou dar Agnis Vatas, que na tradução você pode chamar de pais solares. Esses anjos, eles já não eram andrógenos puros como os Asuras. Eles trabalharam mais o polo masculino e doaram para o ser humano o germe do que hoje nós chamamos de mente, o pensar. Quer ver como agora tem sexo e definição isso? Coração e pensamento. O sentimento pensamento e sentimento. Pensamento é mais homem, racionalidade ou mais mulher? E emoção, sentimento, é mais homem ou mulher? Estão começando a entender o que são esses anjos dentro de você? Eu estou falando isso para você, você vai ver que daqui a pouco eu pego e pá, eu jogo e você fala, pá, agora eu entendi como que separou tudo.
Eu começo a entender essa expressão dentro de mim. Então esses anjos do segundo dia da criação, eles expressaram o seu valor mental em cima do mineral, e esse princípio mental do segundo dia da criação criou o vegetal. Então são todas as expressões da consciência desses anjos que trabalham a mente. Então olha aqui, ó. Primeiro dia da criação, os asuras, que trazem o princípio da vontade. Esse princípio da vontade, quer ver o triângulo aqui, ó? Você pode até chamar o triângulo da vontade, amor, sabedoria, que representam o que é o ser humano, né? Então a vontade aqui em cima. Depois você tem qual princípio? Você tem o princípio da sabedoria, que está ligado à mente. Sabedoria. E depois você tem o quê? Vejam que interessante agora, olha. O regente, que aí você entende agora que isso é simbólico, que não é planeta. O regente do terceiro sistema de evolução foram os anjos, aqui foi a mente, anjos mais femininos, que deram para o ser humano a emoção. Então, quando a gente vê esse triângulo que eu coloquei aqui, a vontade corresponde ao primeiro dia da criação com os asuras, anjos andrógenos puros. Andrógenos puros. No segundo dia da criação vieram o que nós chamamos em sânscrito de Agnis Vatas ou pais solares, que trabalham o atributo do saber ou da mente. No terceiro dia da criação surgem os anjos que trabalharam a emoção do ser humano, que se chamam Barishads. Esses anjos aqui, na tradução, são nossos pais lunares. Pais lunares, que deram para o ser humano a emoção. Então aqui você coloca como atributo aqui saber, aqui amor. Que a emoção, quando ela é absolutamente elevada, ela representa amor. Então emoção. Olha aqui. E hoje nós estamos aonde? No quarto dia da criação. A Terra, somos nós, que estamos aqui no centro desse triângulo. Porque todo ser humano tem esses três princípios dentro de si. Então, você não tem vontade, às vezes, de alguma coisa, você não tem vontade nenhuma. Você é uma planta que só quer água. Você não tem o princípio da vontade dentro de ti? Tem ou não tem? Esse é o princípio assúrico, só que alguns têm mais, outros têm menos. Né? Você não tem pensamento, seja você homem ou mulher, tem ou não tem? Você não sabe pensar, não raciocina? É o princípio desses anjos solares que são os Agnisvatas, que deram isso para você. Você não tem emoções? É o seu princípio lunar ligados a esses anjos, os Barishads, que te deram o germe da emoção. Agora nós, e aqui qual foi o reino que os Barishads expressaram no terceiro dia da criação? O germe da emoção nos animais. Nos animais. E agora, por fim, está sendo formado um quarto tipo de anjo que se projeta em nós, que faz com que toda essa realidade se sintetize e a gente passe para um quinto dia da criação, onde todo mundo começa a ser um andrógeno consciente. Entenderam a escadinha aqui? Então, como que a gente compreende essa separação dos sexos? Olha que interessante. No quarto dia da criação, o ser humano que estava aqui, anterior a nós, que a gente chama de Lemuriano, Atlante, ele não sabia trabalhar direito esses atributos que estavam dentro dele. Ele não sabia pensar direito, ele não sabia sentir direito, e o princípio da vontade dentro dele era mal resolvido.